Fala pessoal, tudo bem? Aqui professor Vicente, postando mais um vídeo aí. A gente hoje vai resolver exercícios de potenciação, a gente vai falar das propriedades e cálculo das potências, né? A gente vai falar sobre medidas de tempo, hora, minuto e segundo. Vou transformar segundo em hora, minuto e segundo. Vou transformar a hora em minutos, né? Depois eu vou fazer construção e classificação de ângulos. Vou construir ângulo usando apenas os esquadros. Conhece essa técnica? Se não conhece, fica comigo. Acompanhe a resolução dos 6 exercícios que você vai se surpreender. Beleza? É novo aqui no canal? Não conhece a gente ainda? Deixa seu like no vídeo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações aí futuras, né, dos próximos vídeos e poder estar junto com a gente aí, né, estudando a nossa querida matemática. Bora lá para os exercícios? Então vamos lá então? Olha só, primeiro exercício aí então, diz o seguinte: reduza a uma só potência e calcule as potências, deixando registrado os cálculos. Muito bem. E na letra A gente tem 6 a segunda vezes 6 a terceira. Então, eu tenho 6 elevado ao quadrado vezes 6 elevado à terceira potência. Veja bem, para fazer esse tipo de exercício e executar a primeira parte do enunciado, porque repare, o enunciado está dividido em duas partes. Primeiro, ele quer que eu reduza a uma só potência. E depois, ele quer que eu calcule a potência. Para reduzir a uma só potência, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base, aqui é 6, aqui é 6, a base continua 6. E como é uma multiplicação, a gente soma pela propriedade da potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, eu vou fazer 2 mais 3, 5. Isso quer dizer que 6 ao quadrado vezes 6 à terceira, 6 ao cubo, é igual a 6 elevado à quinta potência. Beleza, Vicente. E agora? Faço o que para calcular? A potência, ela nada mais é que de multiplicações sucessivas do número da base, o número que o expoente manda, o número de vezes que o expoente manda. Portanto, eu vou multiplicar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 5 vezes. Para isso, uma das maneiras possíveis é fazer o que a gente chama de multiplicação sucessiva, né? 6 vezes 6, 36, vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Vezes 6. Repare, chama-se multiplicação sucessiva porque uma é embaixo da outra, né? 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. E 6 vezes 2, 12. Uma pausa para raciocínio. Eu já multipliquei o 6 por ele mesmo 1, 2, 3, 4 vezes. Muito bem. Falta ainda mais uma, porque o 6 está elevado à quinta potência. Então vamos lá, mais uma então. Vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 9, 54, mais 3, 57, vai 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Isso quer dizer que nós chegamos à brilhante conclusão que 6 elevado à quinta potência nada mais é que 7.776. Então, eu tenho os dois resultados que o exercício me pediu. Eu reduzi a uma só potência, está aqui, 6 elevado à quinta potência, e também calculei a potência. 6 elevado à quinta calculado é 7.776. Beleza? Bora para a letra B? Na letra B,
eu tenho 7 elevado à oitava potência dividido por 7 elevado à quarta potência. De novo, eu vou fazer as duas solicitações, eu vou atender aí as duas solicitações do enunciado. Vou fazer, primeiro vou reduzir a uma só potência e na sequência eu vou calcular a potência. Repare que a letra B é um pouquinho diferente da letra A. Na letra A eu tinha multiplicação de potência de mesma base. Mantive a base e somei os expoentes. Na letra B eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então eu vou manter a base e ao invés de somar, como eu fiz aqui na multiplicação, eu vou subtrair os expoentes. Vou fazer 8 menos 4. E 8 menos 4 é 4. Fiquei aí com a potência 7 elevado à quarta. De novo, potência é o número da base sendo multiplicado o número de vezes que o expoente manda. Portanto, 7 elevado à quarta é 7 vezes 7, que dá 49, vezes 7. 7 vezes 9, 63, vai 6, 7 vezes 4, 28, com 6, 34. Uma pausa para o raciocínio. Já multipliquei o 7 por ele mesmo 1, 2, 3 vezes. Isso quer dizer que ainda falta uma vez. Vamos lá fazer a última multiplicação então. Faço vezes 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 4, 28, com 2, 30, vai 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. De novo, 7 elevado à quarta, 1, 2, 3, 4, portanto, 7 elevado à quarta, 2.401. Está aqui a resposta com a potência calculada e também tem uma resposta em forma de uma única potência. Bora para a letra C? Na letra C, nós temos 9 vezes 9 elevado à segunda potência. Aqui eu tenho uma particularidade. Vou manter a base, vou somar os expoentes porque é multiplicação. Mas eu tenho uma particularidade. Repare que em cima do primeiro 9 aqui, eu não estou vendo expoente. Sim, eu não estou vendo, mas ele existe. Quando o número não tem nada em cima, significa que o expoente é igual a 1. E isso faz toda a diferença. Porque se eu não coloco esse 1, na hora de eu somar os expoentes, eu esqueço de somar o 1 e chego na resposta errada. Então, 9 vezes 9 ao quadrado, ou 9 elevado a 1 vezes 9 elevado à segunda, eu mantenho a base e somo os expoentes. Nesse caso, 1 mais 2, 3. Está aí, então, feita a redução. Eram duas potências de mesma base, eu reduzi a uma só potência, como o enunciado estava querendo. E o cálculo? O cálculo é o 9 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 9 vezes 9, 81, vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então, eu tenho aí que 9 elevado à terceira é 729. Então, tá aí o resultado em forma de potência calculada e em forma de redução de potência. E para finalizar o exercício, na letra D, nós temos uma nova divisão. Na letra D, nós temos 4 elevado à 15ª potência dividido por 4 elevado à 9ª. Opa! 4 elevado à 9ª potência. Isso aqui eu vou reduzir a uma só potência. Essa aqui é a letra D. Vou reduzir a uma única potência e depois vou fazer o cálculo como eu fiz nas anteriores. Lembrando que aqui é divisão, eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. 15 menos 9 dá 6. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 6 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes 4 dá 16, vezes 4. 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6, vezes 4.
4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 6, 24, mais 1, 25, vezes 4. 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 5, 20, e 2, 22, vai 2, 4 vezes 2, 8, e 2, 10. Pausa para contagem. Eu preciso multiplicar o 4 por ele mesmo 6 vezes. Eu já multipliquei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Falta a última. Então vamos lá. Vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 4, 4. Tá feito. 4 elevado à sexta, 4.096. Esse número é a forma da potência calculada e a redução em uma única potência é 4 elevado à sexta. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Bora lá para o próximo exercício então, gente? Olha só, próximo exercício é uma situaçãozinha, problema, envolvendo tempo, né? Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos cada um, né? A duração do intervalo entre cada tempo é de 15 minutos. A partida entre 2 times A e B não teve nenhum tipo de acréscimo e começou exatamente às 16 horas. A pergunta do exercício é: qual é o horário que terminou a partida? Primeiro eu quero que você perceba que eu vou me preocupar com o tempo total da partida. Mesmo porque a partida tem 2 tempos, né? Um primeiro tempo de 45 minutos, o segundo tempo de 45 minutos. E entre esses 2 tempos, segundo o meu enunciado, tem um intervalo aqui de 15 minutos. Então, o primeiro tempo da partida durou 45 minutos. Entre o primeiro tempo e o segundo tempo, teve um intervalinho. Teve um intervalo de 15 minutos. Depois do intervalo de 15 minutos, o segundo tempo do jogo, que foi mais 45 minutos. Repare que o enunciado faz questão de apontar, né, que não teve nenhum tipo de acréscimo. Então, se não teve nenhum tipo de acréscimo, esse foi exatamente o tempo que durou a partida. Então, se eu somar esses 3 tempos, eu vou ter a duração total da partida, o tempo que durou, né, no total a partida. Então, 5 mais 5 mais 5, 15, vai 1. 1 mais 4, 5, 6, 10. 105 minutos. A partida durou 105 minutos. Mas eu posso melhorar isso aqui. Eu posso, por exemplo, transformar isso aqui em hora-minuto. Eu sei que os minutos vão até 60, não é? Então, o que eu faço? Eu tiro 60 daqui, 105 menos 60 dá 45 minutos. E esse 60 que eu tirei daqui, eu transformo em 1 hora. Portanto, eu vou ter aí 105 minutos, é exatamente 1 hora e 45 minutos. Esse aqui, esse tempo aqui, é o tempo total da partida. Tempo total da partida. Muito bem. Só que o enunciado não quer saber o tempo total da partida. O enunciado, ele quer que eu conte que hora terminou essa partida. Bom, mas se começou às 16 horas e teve 1 hora e 45 minutos de duração, ficou fácil descobrir a hora que terminou. Eu vou fazer 16 horas mais 1 hora e 45 minutos. O resultado dessa conta é exatamente a hora que a partida terminou. Aqui não tem nada, a gente completa com 0. E aí eu faço 0 mais 45, 45. 16 mais 1, 17 horas. Portanto,
o horário de término da partida é exatamente 17 horas e 45 minutos, horário que a partida terminou. Esse foi fácil, né? Bora para o próximo? Bora então para o terceiro exercício. Olha só. Faça o que se pede nos itens abaixo, deixando registrados seus cálculos. Então são dois itens. O da letra A, transforme 11.945 segundos em hora, minuto e segundo. Bom, então vamos partir do princípio seguinte, né? Para mim saber quantos minutos tem aqui, eu tenho dois caminhos a seguir, né? Eu posso, por exemplo, ir tirando 60, porque a cada 60 segundos que eu tiro daqui, eu, na verdade, contabilizo aí 1 minuto. Então, se eu tirar 60 daqui, eu somo 1 minuto. Tiro mais 60, somo mais 1 minuto. Tiro mais 60, somo mais 1 minuto. O problema é que você já deve ter percebido que vai demorar, né? Então, eu não vou por esse caminho. Apesar de saber que é possível, eu não vou utilizar esse caminho. Porque, na verdade, eu preciso saber quantos 60 cabem aqui dentro. E se eu preciso saber quantos 60 cabe dentro do 11.945, matematicamente eu estou falando de divisão. Basta eu fazer 11.945 segundos dividido por 60. Com essa conta eu descubro quantos 60 cabem aqui dentro do 11.945. A conta da divisão. 1 não divide 60. 11 também não divide 60. Então eu junto o 119. Quantos 60 cabe dentro do 119? Um só. 1 vezes 60 dá 60. Faço a subtração aqui, 9 menos 0 dá 9. Aqui eu empresto, fica 0 e 11. 11 menos 6 dá 5. Sobrou 59. Próximo passo da divisão, dou um tapa no 4 aqui, ele cai aqui do lado do 59 e ficou aí 594. 594 dividido por 60. Quantos 60 cabem dentro do 594? Pensa comigo, tabuada do 60 é a mesma tabuada do 6, com 0 na frente. Se na tabuada do 6 eu tenho 6, 12, 18, 24, na tabuada do 60 eu tenho 60, 120, 180, 240 e assim por diante. Isso quer dizer que 594 dividido por 60 é 9. Por que 9, Cênio? Porque 9 vezes 6 é 54. E 9 vezes 60 é 540. Então, 9 vezes 60, 540. Faço uma nova subtração. 4 menos 0 dá 4. 9 menos 4 dá 5. 5 menos 5 dá 0, não sobra, né? E aí, próximo passo e último da divisão, dou-lhe mais um tapa aqui no 5, ele cai aqui do lado do 54, formando aí o 545. Quantos 60 cabe dentro do 545? Já sei, é 9 de novo. Porque 9 vezes 60 é 540, e aí sobra 5. Agora vamos identificar o que aconteceu na conta. Quando eu dividi por 60, eu descobri que dentro do 11.945 cabem 199 60. Ou seja, 199 minutos. E esse 5 que sobrou? Ora, se eu dividir segundos, só pode sobrar segundos, né? Se eu dividir abacaxi, sobra abacaxi. Se eu dividir laranja, sobra laranja. Se eu dividir segundos, sobra segundos. Então, 11.945 segundos são 199 minutos e 5 segundos. Mas ainda dá para melhorar isso aqui, né? Se eu dividir de novo por 60, eu descubro quantas horas tem aqui dentro do 199. 199 dividido por 60... Quantos 60 caberiam dentro aí do 199? 3. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 60 é 180. Então, eu tenho aqui 180. 9 menos 0, 9.
9 menos 8, 1 e 0. Finalizei. Dentro do 199, cabem 3 60. Então, são 3 horas e sobrou 19 minutos. Né? Então, 11.945 segundos são exatamente 3 horas, 19 minutos e 5 segundos. Então, posso colocar minha resposta aqui da letra A, né? 3 horas, 19 minutos e 5 segundos. Ok? Bora para a letra B? Vamos lá então, gente. Olha só. O próximo exercício aí diz o seguinte. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado. Então, ele está falando para mim que essa figura aqui é um quadrado. 4 lados iguais, 4 ângulos de 90. Muito bem. Classifique os ângulos abaixo em agudo, reto ou obtuso. Então, antes de fazer o exercício, uma pequena lembrança nessas classificações. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Ângulos menores que 90 são classificados como ângulos agudos. Ângulo reto são ângulos iguais a 90 graus. E ângulo obtuso são ângulos maiores que 90 graus. Então, se o ângulo é menor que 90, agudo, igual a 90, reto, e maiores que 90, obtuso. Bom, partindo desse princípio, agora basta eu identificar aonde está na figura cada um desses ângulos para que eu dê a classificação correta para eles. Então, vamos lá. O ângulo BAD. Lembrando, essa letra que está no meio aqui, ó, que tem um acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, ela é a letra do vértice. Então, esse ângulo BAD passa pelo ponto B, tem o vértice em A e passa pelo ponto D. Então, o ângulo BAD do exercício ali, BAD, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o BAD. E repare, ele é um ângulo interno do que o exercício já me garantiu que é um quadrado. Portanto, esse ângulo verdinho aqui, ó, vou até trocar o jeitinho de escrever ele, ó. É um ângulo de 90 graus. É um ângulo do quadrado. Se é igual a 90, ele é reto. Né? É um ângulo reto. Letra B. O DAE. O ângulo DAE, DAE, é esse ângulo aqui, ó. Eu não sei quanto ele mede, eu estou sem transferidor aqui, mas dá para perceber que ele é um ângulo menor que 90. E se ele é menor que 90, ele é um ângulo agudo. Então, DAE é um ângulo agudo. Letra C, FAD. FAD. É esse ângulo grandão aqui, ó. F, o vértice A e o ponto D. FAD, esse ângulo grandão. Também não sei quanto ele mede, mas já percebi que é mais que 90, tá vendo? Ele é maior que 90. E se ele é maior que 90, ele é obtuso. E para finalizar, na letra D, eu tenho o BAE. BAE. É esse ângulo aqui, ó. Também maior que 90. E se ele é maior que 90, ele também é obtuso. Então tá aí os 4 ângulos com suas classificações. Tudo bem? Bora para o próximo exercício então. Bora lá então, gente, para o próximo. Olha só. Observe os ponteiros do relógio abaixo. Tá aqui nosso relógio. Depois de 4 horas, qual será a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros? Bom, o relógio aqui, em questão do exercício, está marcando aqui meio-dia, né? Ponteiro grande, ponteiro pequeno, os dois apontando aí para o 12. Ou meia-noite, meio-dia, né? Bom, 4 horas depois de 4 horas, todo mundo concorda que o relógio vai marcar 4 horas, né? E quando ele marca 4 horas, o ponteiro grande
continua no 12. Acontece que o ponteiro pequeno vai apontar para o 4. Não é? Se inicialmente ele estava com os dois ponteiros apontando para o 12, 4 horas depois, o ponteiro grande vai estar apontando para o 12 e o pequeno para o 4. E aí ele quer a medida do menor ângulo formado por esses ponteiros. Ele quer a medida deste ângulo aqui, ó. Então vamos pensar um pouquinho. O relógio, ele é uma circunferência. Total, 360 graus. Né? Toda circunferência, independente do tamanho, tem 360 graus, né? Como medida total. Muito bem. Se eu tenho 360 graus na circunferência total, repare que o relógio ele é sempre dividido em 12 partes. Isso significa que se eu fizer 360 graus dividido por 12, eu vou descobrir quanto mede cada pedacinho desse aqui, ó. Do 12 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4. Então, 360 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 12 dá 36, sobra nada, dou um tapa no zero aqui, ele cai aqui, eu coloco ele no quociente, na resposta. Então, 360 graus dividido em 12 pedaços, 30 graus cada pedacinho. Aqui, então, eu tenho 30 graus, também tenho 30 em todos esses intervalos, ó, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Ou seja, eu tenho 4 intervalos de 30 graus cada um. Portanto, posso somar ou simplesmente fazer 30 vezes 4. E 30 vezes 4 me dá o tamanho, né? Me dá a medida desse ângulo entre os ponteiros do relógio. Então, como resposta aí, eu posso colocar, né? A medida será 120 graus. Beleza? Bora para o próximo? Vamos lá, o último exercício da série aqui. Então, olha só. O exercício pede, então, para a gente desenhar alguns ângulos. Ele quer um ângulo de 75, um ângulo de 120 graus. Mas veja, ele pede para que eu use os meus esquadros. Para quem não sabe, esquadros são essas réguas no formato triangular. Então, eu tenho aqui 2 réguas no formato triangular, uma que a gente chama de esquadro de 45, né? Um triângulo isósceles, né? Que tem 2 lados iguais, lembra? E duas medidas iguais nas bases, né? Então, esse esquadro aqui, pouca gente sabe, mas ele tem 45 e 45 nas duas pontas e, obviamente, um ângulo de 90 graus. Esse segundo esquadro aqui, ele também tem um ângulo de 90 graus. Acontece que ele não é um triângulo isósceles, ele é um triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Desse lado, ele tem um ângulo de 30, aqui ele tem um ângulo de 60 e também tem o ângulo de 90. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que seria muito fácil eu desenhar ângulos de 30 ou de 60 ou 45 ou até o de 90 usando apenas um dos meus esquadros. Então, eu consigo desenhar, só para ficar registrado, eu consigo desenhar bem um ângulo de 30, um ângulo de 60, um ângulo de 45 ou um ângulo de 90 usando apenas um dos esquadros. Mas, se eu combinar algumas dessas medidas, eu consigo desenhar ângulos de outras medidas, né? Com a combinação dessas pontas. Por exemplo, na letra A, ele pede para que eu desenhe um ângulo de 75. Que número entre esses 4, que são as 4 pontas dos meus 2 esquadros, né? Que número que eu combinaria para que eu obtesse um ângulo de 75 graus? Eu posso, por exemplo, combinar, né? E aí eu vou fazer uma combinação de
um ângulo de 45 mais 30. Isso quer dizer que se eu combinar a ponta de 45 graus, que é essa aqui, com a ponta de 30 graus, que é essa aqui, essa combinação, repare, coloco no mesmo as duas pontas sincronizadas aqui, alinhadas, não é? E aí esse ângulo passa a ter 75 graus. É a combinação, deixa eu pegar aqui que fica melhor, eu acho. É isso, deixa eu me ajeitar aqui. Boa. Então, ó, essa combinação, 30 mais 45, me dá a medida de 75 graus. É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou primeiro desenhar uma reta, para que seja um dos lados do meu ângulo. Vou escolher um ponto para que seja o vértice do meu ângulo. Vou escolher aqui um pontinho aqui. Cuidado, é ponto, não é bolota, certo? É um ponto. E aí, a gente vai combinar os dois ângulos, as duas pontas que a gente acertou aqui. A de 45 com a de 30. Então, eu pego aqui meu ângulo de 30 graus, pego o meu ângulo de 45, alinho as duas pontas, tá vendo? Ponta alinhada, e vou alinhar aqui na minha reta que eu desenhei. Aqui tá a reta, as duas pontas alinhadas, eu venho aqui e vou fazer uma marca aqui. Tiro os meus esquadros, não é? E vou completar aqui os meus 75 graus. Gente, por que você não, quando você posicionou as retas, você não desceu a reta de uma vez, só marcou aqui? Porque se eu desço a reta com os esquadros posicionados, quando eu chegasse aqui embaixo, a tendência é que a ponta, no caso meu da caneta, mas do seu aí, o lápis, né, fizesse um vértice arredondado. E a gente sabe que em ângulo não existe vértice arredondado. O vértice é o encontro de duas retas. E se é o encontro de duas retas, não pode ser curvo. Concorda? Então é um erro técnico aí de quem desenha ângulo com um vértice arredondado. Beleza? O vértice tem que ser o encontro de duas semi-retas. Aliás, se é semi-reta, ela tem um começo e não tem fim. Então eu preciso colocar pontinha na seta aqui, né? Para indicar que eu posso prolongar isso aqui infinitamente, que não vai deixar de ser 75 graus. Outra exigência, né? O arquinho e a medida do ângulo aí na frente do arquinho. Então tá aqui meu ângulo de 75 graus construído sem usar o transferidor. Posso fazer com o transferidor? Claro que pode, né? Mas nesse exercício específico ele pede para que eu use os esquadros. Vicente, tem jeito de desenhar qualquer tipo de ângulo com os esquadros? Não, não tem. Eu só consigo desenhar utilizando o esquadro se o ângulo que eu for pedido, o ângulo que eu for desenhar, eu conseguir fazer uma combinação entre essas quatro pontas, entre a medida dessas quatro pontas. Beleza? Então vamos fazer o próximo. 120 graus. Me sugere aí então qual ponta eu posso combinar para que eu obtenha aí os 120 graus. Eu posso combinar, por exemplo, o 60 duas vezes. Mas Vicente, o 60 só tem um esquadro. Como é que eu vou combinar? Eu posso fazer em duas etapas. Eu faço um ângulo de 60 e ao lado, né, adjacente a ele, ao lado dele, eu posso fazer um outro de 60. Excluo a reta do meio e ele fica de 120. É possível. Mas é possível também combinar 90 com 30. Se eu combino 90 para fazer o 120, se eu pego um ângulo de 90 e combino com o de 30, eu vou obter aí o 120 que o exercício está querendo. Então eu vou por esse caminho aqui. Eu vou pegar, vou traçar uma reta de novo.
traçar uma reta de novo. Tá aqui minha reta. Vai ser uma das retas do ângulo, né? Vou colocar um ponto aqui. Vou colocar para cá agora, só para ficar ao contrário, não dar a impressão que a gente tem que fazer sempre para lá. Pode ser para cá também, né? E aí eu vou combinar as pontas. A ponta que eu vou combinar é a de 90 e a de 30. Então eu vou pegar 90 graus nesses quadros aqui que tem o ângulo de 45 e o de 90 e vou pegar a ponta de 30. Então tá aqui 90 mais 30. Repare, 90 mais 30, 120 graus. Vou posicionar a minha régua aqui, as duas pontas no vértice, tá vendo? Alinhadinho aqui, isso é importante, porque se você não alinha aqui, obviamente, aonde você fechar o ângulo aqui não vai dar os 120, não é? Então a gente alinha direitinho aqui, e aí a gente faz a famosa marquinha. Fez a marquinha, desmonta aqui a combinação dos esquadros e traça a reta, para que a reta fique, não faça, né, com o vértice uma curva. Então tá aqui, né, o meu ângulo de 120, formado por duas semi-retas. Então tem que pôr a ponta aqui, para indicar que eu posso prolongar isso aqui o quanto eu quiser. Que o ângulo não vai deixar de ser 120 graus. Perfeito, moçada?